é isso? Aqui atrapalha a câmera, não? Tá bom? É um prazer estar aqui, é um prazer estar com vocês. E a gente ouve aqui, de repente, algumas palavras do Gerson no ouvido, e a gente treme todo, estremece. De repente ele vem ali no cantinho, fala conosco, falou comigo ali, a gente dá uma estremecida. Porque realmente, irmãos, eu não sei porque eu fui convidado para a escola de profeta. Eu não sei porque eu sempre não sou convidado, não sei. Mas a gente entende que é uma direção de Deus. Por isso, se Deus dirigiu, se Deus quer assim, a gente obedece. Mas escola de profetas é uma coisa muito séria, é um peso enorme estar lá. Enfim, sobretudo com um tema que me leva, na verdade, a uma trajetória anterior da igreja, sobretudo um tema que me leva, na verdade, a repensar a igreja. Eu não sei se isso vai cair bem no coração dos irmãos, ou seja, é uma mensagem assim meio com tema, com pontos, né, meio tradicional, como dizer, como ser uma igreja cheia do poder de Deus. Como é que eu posso dizer uma mensagem com um tema desse para uma igreja cheia do poder de Deus? Não é isso? É meio redundante, não é verdade? Mas é o que Deus colocou no nosso coração e tem a ver, com certeza, com o texto escolhido como tema para a escola de missões. Então vamos lá, vamos ver o que Deus quer, né? E vamos caminhar. Mas, pegando um pouco da trajetória da igreja, e é um pouco mesmo, porque a igreja tem uma trajetória longa, se eu começar em Atos dos Apóstolos, não é isso? Mas apenas algumas pinceladas dessa trajetória. A igreja sai, então, assim que Jesus Cristo volta aos céus e o Espírito Santo vem da Pentecostes, a igreja sai para uma trajetória do templo para a comunidade e da comunidade para o templo. Havia um templo em Jerusalém, ele não tinha sido destruído ainda, e a igreja começou, essa era a trajetória, ou seja, esse era o caminho que a igreja escolheu seguir: templo para a comunidade, comunidade para o templo. Aí você vai encontrar Pedro e João dentro do templo, na aula de oração, enfim. Chega um momento então em que há um movimento em Jerusalém com relação à igreja, e a igreja é espalhada, não toda a igreja de Jerusalém fica, mas parte dessa igreja é espalhada. E para onde alguns foram, muitos, né? Os apóstolos não, o texto diz que os apóstolos ficaram em Jerusalém, mas para onde aqueles muitos foram, eles tiveram que fazer uma outra trajetória, porque não havia templos por lá. Eles tiveram que fazer uma outra trajetória, e começaram a fazer a trajetória da casa para a comunidade, das casas para o povo, e do povo para as casas. E foi assim. Vez por outra encontrava-se uma sinagoga naqueles ambientes, naquele Império Romano, dominando aí a Grécia. Encontrava-se uma sinagoga, tentava-se voltar a essas sinagogas, mas era difícil entrar. Havia, na verdade, uma outra visão, uma outra visão doutrinária, uma outra visão, enfim. Então, continuava assim. Mas esse movimento vai chegando ao fim. Vai chegando ao fim à medida que a própria história da igreja em Atos dos Apóstolos também vai chegando ao fim. Então nós temos o final dessa história da igreja em Atos dos Apóstolos com a prisão de Paulo, com a prisão de Pedro e a morte dos dois em Roma. Acabou ali a história da igreja em Atos dos Apóstolos. Ficou para nós, na verdade, os escritos de João. João está preso numa ilha na Ásia. Então ficou para nós os escritos de João. E os escritos de João mostram, na verdade, João escrevendo as igrejas, mas não exatamente dando nome a essas igrejas como Paulo fazia. Ele começa a colocar a igreja como um povo só e envia as suas cartas, pequenas cartas, 1º, 2º e 3º João, para igrejas, que nós não sabemos exatamente quais, não havia nome. Então, na verdade, de uma forma geral. Mas nós temos uma referência no Apocalipse, quando João escreve então as cartas para o Apocalipse. As igrejas do Apocalipse também estão na Ásia. E essas 7 igrejas têm características diferentes,
Essas 7 igrejas têm trajetórias diferentes. Essas sete igrejas, na verdade, estão em caminhos diferentes. 5 delas recebem de Jesus Cristo uma certa reprovação, 2 são aprovadas. Então a gente percebe que a igreja está sofrendo, muitas delas, porque elas estão completamente voltadas, elas não têm um caminho muito nítido, elas estão muito preocupadas com o que está acontecendo dentro dela, elas estão muito preocupadas com o que está acontecendo no meio da igreja. Elas estão, na verdade, sendo sacudidas por falsas doutrinas. É o que você encontra principalmente nas 5 cartas das igrejas que Jesus Cristo, na verdade, teve alguma repreensão com relação a elas. São igrejas que estavam envolvidas tentando combater falsas doutrinas entre ela mesma, dentro dela mesma. Então ela não tinha mais uma trajetória definida, uma trajetória que seja de casa para a comunidade para casa. Não havia, ela estava dentro dela. E esse esforço da igreja para combater as falsas doutrinas dentro dela mesma consumiu a igreja. Consumiu a força da igreja, consumiu o poder da igreja. E eram falsas doutrinas sérias, que precisavam ser combatidas sim. Mas talvez a melhor forma de combater essas doutrinas era, com certeza, pregar o poder do Evangelho, mas também continuar a trajetória, não se perder em uma discussão com falsas doutrinas, que na verdade é complicado para a igreja, mas quando nós começamos a nos perder nessa discussão, não vamos chegar a lugar nenhum. Então é preciso pregar a palavra, nós precisamos pregar a sã doutrina, e é isso que nos basta, porque não adianta nós querermos purificar a igreja de Cristo nesse tempo. Sempre haverá joio e trigo juntos, né? Jesus que vai fazer essa separação, não somos nós. Então não tem jeito, nós vamos nos perder nessa luta tentando fazer com que só tenha trigo aqui dentro, e o joio vai embora. A gente não consegue, até porque vamos ser injustos. Então a gente precisa pregar a palavra, pregar a sã doutrina. As igrejas, na verdade, se perderam nisso, e duas continuaram igrejas combativas com as suas trajetórias. Mas ali também, quando desaparece o Apocalipse, vamos dizer assim, do ponto de vista canônico da Bíblia, nós então não temos mais uma história, vamos dizer assim, para nos agarrarmos. Nós temos exatamente a trajetória da igreja em Atos dos Apóstolos. Vez por outra eu me pergunto, e eu não tive coragem de perguntar, mas pergunto para mim, mas não tive ainda coragem de perguntar para Jesus Cristo: Senhor, qual é dessas 7 cartas a que está direcionada para a igreja que eu sou pastor? Não perguntei ainda, ele não tive coragem, mas não entenderam a pergunta? Ou seja, eu leio as 7 cartas e ok, são 7 cartas para igrejas que resistiram realmente na história. As ruínas ainda estão por lá na Ásia, mas elas são 7 cartas que dizem respeito à totalidade da igreja de Cristo. Então tem uma carta daquela que é para a Igreja Batista Ministério Sal e Luz, tem com certeza, mas eu ainda não tive coragem de perguntar. Qual é essa? Mas normalmente eu estou arriscando a resposta sem uma resposta direta, mas eu arrisco a resposta e digo: Senhor, eu creio que é a igreja de Éfeso. Essa é a carta que tem escrita para mim. Vocês conhecem a carta da igreja de Éfeso? Conhecem, né? É aquela que Jesus diz: olha, lembra-te, arrependa-te e volte. Amém, irmãos? Mas para aí, pastor, vamos falar de poder? Como seria? Ou seja, eu percebo que é essa carta que ele escreveu para a igreja que eu pastorei, não sei para essa aqui, depois o pastor já se pergunta, se já não perguntou, eu creio que sim, mas lá é a minha história, é o ministério. Então creio que é exatamente. Por que, irmãos, é essa carta? Porque a igreja que eu pastorei, ela fez uma trajetória exatamente igual à trajetória da igreja de Jerusalém no início, do templo para a comunidade, da comunidade para o templo. E eu penso que Deus quer mudar essa trajetória. Aliás, Ele não quer. A trajetória da igreja tem que ser diferente. Precisa ser diferente. Eu cheguei aqui, não tinha isso, não tem nada disso na minha mensagem aqui, escrito. Entende? Mas eu cheguei aqui, sentei ali, eu cheguei cedo, eu cheguei aqui 9 horas,
cursinho. Aí eu sentei ali, eu falei, não, eu fui lá para a praça. Não é jeito, né? Fui lá para a praça, aí rodei a praça orando, depois encontrei um senhor que toma conta de uma bomba que puxa água ali, não é isso? Eu falei, vou sentar aqui, sentei, tem uns banquinhos, uma sombra bonita, né? Eu sentei lá e de repente começamos a conversar, ele começou a me mostrar muita coisa, dizia como é que funciona a bomba, de onde vem a água, para onde vai a água. E depois chegou mais um senhor, e enquanto a gente estava conversando ali, veio exatamente essa colocação que eu estou fazendo para vocês do ponto de vista de uma igreja que Jesus Cristo está chamando outra vez, né, para uma outra dimensão de caminho, onde ela deve seguir, para onde deve seguir. Então aprendi ali muita coisa conversando com eles, e foi ali então que eu recebi a palavra, né, que eu estou dizendo aqui para vocês, não a palavra toda, mas esse início aqui. Deus quer mudar uma trajetória da igreja. Agora, eu perguntei lá ao Senhor, sentado lá, conversando, mas eu estava conversando, prestando muita atenção no que eu estava dizendo, mas ao mesmo tempo, ouvindo o Espírito falar comigo. Dá para entender, não dá? Ou seja, a gente não precisa cortar o diálogo, mas ouvindo o Espírito, não através deles. O diálogo com eles era bem técnico, do ponto de vista daquilo que eles fazem, né? Aliás, um, o outro não. Mas eu ouvindo o Espírito, então eu falei, qual é a trajetória da igreja para esse tempo? Se eu estou, na verdade, querendo também uma trajetória para a igreja que eu pastoreio. Eu não sei, eu vou propor aqui aquilo que eu ouvi, né? Eu não sei se a igreja vai concordar. Mas a trajetória, irmãos, é do templo para a comunidade, da comunidade para as casas, das casas para o templo. Ou seja, templo para a comunidade, da comunidade para as casas, das casas para o templo. Então eu não estou anulando o templo. Os irmãos entenderam? É uma trajetória que não anula o templo, mas que usa o templo, na verdade, dentro dessa trajetória. Porque se o templo faltar, como faltou em Jerusalém, o templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo, se a minha trajetória é templo para a comunidade templo, se o templo faltar, eu vou ficar perdido. Não tenho para onde ir. Perceberam? Se o templo faltar, para onde eu vou? Aconteceu com a igreja de Jerusalém. Quando o templo foi destruído, lá no ano 70 depois de Cristo, a igreja não tinha para onde ir. A trajetória não estava correta, a trajetória estava errada. Agora, se eu tenho uma trajetória do templo para a comunidade, da comunidade para as casas, das casas para o templo, se o templo faltou, eu ainda tenho uma trajetória. Que a igreja de Jerusalém continuou. É da casa para a comunidade, da comunidade para as casas. Ou seja, a minha casa torna-se templo. Amém? Eu não estou profetizando que o tempo vai acabar, irmãos. O tempo é bonito, não estou profetizando, mas é possível. É possível. E se isso vier a acontecer na trajetória da nossa história, nós não vamos ficar perdidos, andando de um lado para o outro. A nossa trajetória criou para nós, na verdade, um porto seguro. Nós vamos continuar a nossa trajetória. Então é um tempo de pensar como nós, na verdade, definimos a nossa trajetória como igreja do mundo. De que forma ela está definida no mundo? Porque essa trajetória, irmãos, de casa para o templo, templo para casa, casa para o templo, templo para casa, ela não só, do meu ponto de vista, uma forma de pensar, não cumpre o propósito de Deus, como cansa. Ela cansa, né? Eu percebo que eu fiquei 11 anos numa trajetória da casa para a comunidade, da comunidade para a casa. Aí Deus me chamou de volta, então agora eu estou na trajetória, da casa para o templo, templo para a casa, templo, enfim, voltei para o templo. E eu percebo que eu não estou tão feliz quanto eu estava antes. Eu preciso mudar a trajetória da igreja para que eu me encontre outra vez realizado no ministério. Entende? Porque eu sou puxado outra vez, né? O Espírito Santo me puxa novamente para outra trajetória. Eu aprendi a caminhar com uma outra trajetória e Ele me puxa outra vez para essa trajetória. Não tem jeito, irmãos. Eu sou puxado para essa trajetória. Eu sou constrangido por essa outra trajetória.
gente percebe que há um bom tempo que eu não faço uma viagem missionária. A partir de até 2021, eu tinha parado bastante com as viagens missionárias. Quando chegou em 22, já no metade do ano de 2022, eu recebo um telefonema inesperado, que eu jamais pensaria que recebesse aquele telefonema. Uma pessoa que me conhecia, mas não tanto, que nunca me fez esse tipo, que nunca me telefonou para mim. Mas de repente começou a aparecer, começou a vir na minha mente o desejo de voltar ao Vale de Jequitinhonha, que desde 2008 eu não tinha voltado. O trabalho estava bem por lá, enfim, mas eu não tinha mais conexão com ninguém, com o missionário, e voltou o desejo. Eu comecei a pensar nisso. Enquanto eu pensava, recebi o telefonema nada menos nada mais do que a Edneia Williams. Sabe quem é? Ninguém conhece? Edneia Williams. Edneia Williams é uma missionária que vale a pena ouvi-la. Ela tem um trabalho no Morro dos Macacos, trabalho muito bonito, trabalho há muito tempo e vale a pena ouvi-la. É uma mulher com um ministério internacional, porque viaja por aí por todo tempo, por onde Deus manda, e ela tem uma palavra um testemunho muito lindo a respeito disso, como Deus, na verdade, envolveu a vida dela nisso tudo. E ela me liga aquele vozeirão, ela tem um vozeirão, e ela está do outro lado, ela, pastor de novo. Ela é muito direta, ela não é direta. Pastor de novo, o senhor ainda está ainda trabalhando com missões em Vale de Jequitinhonha? Aí eu falei, se eu disser não, eu vou perder. Se eu disser sim, estou mentindo. Mas isso tem que ser muito rápido, não é? Mas se eu disser sim e estiver disposto a voltar, então não estou não mentindo. Então eu falei, eu tenho contato sim, tem um missionário lá que eu continuo o trabalho, e eu tenho contato sim. Ok, contato eu tenho. E ela falou, então pastor Judô, quero pedir, você está com aquela van ainda? Eu falei, não estou com a van, estou com um carro menor. Não tem problema, pastor. Vamos marcar um dia, pode ser agora, a gente marca um dia, você vai comigo, passa aqui na minha casa, me pega, eu vou com o senhor no atacadão, qualquer que seja o atacadão, mais próximo possível, o que couber no seu carro, eu vou colocar, e eu vou pagar tudo, e o senhor vai levar para Itinga. É assim. É dessa forma que Deus vai me levar de volta para lá. Marcamos, eu fui para o atacadão e coloquei os bancos no carro, o carro cabe bastante coisa, deitei os bancos no carro e ela foi colocando, nós fomos pegando coisas, aquilo que os missionários lá precisavam, ela foi colocando e chegou um ponto que eu falei, ela para porque o carro não vai aguentar. Então ela parou, fomos para o caixa, ela pagou tudo aquilo e eu fui para Itinga. E ela deixou uma porta aberta dizendo, pastor, olha só, se o senhor tiver alguma necessidade, além dessa aqui, o senhor liga para mim que a gente faz tudo outra vez. Eu falei, bom. Passados uns 2 ou 3 meses, eu falei, lembra-se daquela porta aberta? Pois é, eu quero voltar a Itinga. Aí então vamos encostar o carro novamente, eu vou encher tudo outra vez. Eu falei, vamos lá, encheu. E ela encheu e eu voltei para Itinga. Os irmãos percebem? Tem alguma coisa que me empurra. De uma forma milagrosa, me empurra, vai. Ou seja, eu estava quieto outra vez, recebi agora, quanto tempo tem que eu não volto ao Paraguai, desde antes da pandemia. A gente fez um trabalho muito lindo no Paraguai, eu voltava lá há muito tempo. E de repente o Richard, vocês conhecem a pastora Flávia, o pastor Richard, estão numa casa nova. E pastor, vem conhecer aqui a nossa casa nova. Tá bom? Agora recente, aí fui eu e Vanir conhecer a casa nova, e vai, conhece dali, ainda daqui, conhece, vê os quartos, conversa, e pastor Richard fala, pastor, você não tem desejo de voltar ao Paraguai? Eu falei, olha, eu tenho até pensado nisso. Ah, bom, e ali encerrou o assunto. Uma semana depois, ele manda para mim um voucher e diz, pastor, as suas passagens estão compradas, a sua e da Vanir. Foi eu, você, Vanir e a Isabel, e a pastora Flávia.
Ainda já tem um projeto lá para nós fazer. Eu falei, mas como assim? Você parcelou a passagem? Como é que eu pago? Não, você não tem que pagar nada, as passagens são liberadas. Eu falei, então já que liberou para mim, eu vou levar mais alguém, o Gerson. Os irmãos entendem? Ou seja, ele vai funcionando. Não tem lucro, não tem como eu parar isso. É Deus fazendo na minha vida. Entende? Então eu tenho que repensar o movimento. E esse movimento que eu repenso sim com a igreja, eu preciso fazer com que a igreja enxergue que nós precisamos de um movimento que não torne, na verdade, o templo uma necessidade para que a igreja exista. Entende? Ela precisa existir sem ele, ainda que utilize-o enquanto for possível, porque é uma bênção, mas não exatamente colocar o coração nisso. Se não tiver, eu não sei para onde eu vou. Se não tiver, a gente vai ficar por aí, procure outro. Não, irmão, não é bem assim. Deus trabalha conosco de forma diferente. Então vamos definir esse caminho de forma diferente. É uma primeira, vamos dizer, uma primeira palavra para que nós possamos repensar a nossa trajetória no mundo como igreja nesse tempo. Além disso, tem muitas outras histórias que eu poderia trazer para os irmãos. O meu ministério é meio doido. É meio doido mesmo. Porque eu preciso, para conseguir, na verdade, através do poder do Evangelho, recuperar algumas pessoas que estão com a trajetória complicada, irmãos, a trajetória complicada mesmo. Gente que se corta. Não sei se os irmãos conhecem alguém nesse tempo. É gente que se corta mesmo, irmãos. Gente que está num estado tão deplorável, numa depressão tão profunda, que pega, na verdade, a gilete e corta os braços, corta mesmo, às vezes, ao ponto de ter que levar ponto. É gente que corta, quando os braços não são suficientes, corta o peito, com gilete, e aquilo sangra, tem que levar ponto, vai para o hospital. E chega um momento que você diz, essa batalha não tem jeito, como é que se cura isso? Então é psiquiatra, é psicólogo, é de remédio, tudo quanto é lado. Mas eu resolvi entrar numa luta dessa, estou nessa batalha, e estou muito feliz, irmãos, porque está dando certo. Mas para dar certo, eu tenho que caminhar com uma pessoa. Para dar certo, eu tenho que ser, na verdade, um intercessor. Não é um intercessor só da oração, é um intercessor físico. Em algum momento eu tenho que estar entre ela e a dor dela. Eu não sei como, mas é assim. Então hoje eu trabalho com um rapaz, não só um, mas olha como é que a coisa é complicada. Ele vem se cortando há muito tempo, ele vem trabalhando dentro dessa trajetória há muito tempo. Ele não conseguiu, ele era sargento do exército, não conseguiu permanecer por lá, teve que sair, mas saiu, entrou na justiça para continuar recebendo, ganhou a causa da justiça e recebe lá o salário dele. A situação dele é tão complicada que ele foi interditado, ele não consegue dominar a vida dele, controlar, quem recebe o pagamento é a mãe, enfim, para mostrar o quanto é complicado. Mas ele resolveu, na verdade, enquanto fora da vida militar, mora lá perto onde está o templo, ele resolveu morar com uma senhora. E essa senhora tinha uma filha, tem uma filha. E ele estava muito mal nesse tempo que morou com ela, se cortando, essa coisa toda, enfim. Não deu certo o relacionamento, aí uns 3 anos, voltou para a casa da mãe, onde ele está hoje, do pai. Mas essa menina começou a crescer, está com 12 anos hoje. E a menina agora está se cortando também. Exatamente como ele fazia, ele está fazendo, se cortando. Só que quem cuida da menina é ele. E ele precisa, na verdade, ter um suporte para ele, para suportar, na verdade, o que está acontecendo com a menina que ele ama como filha. Mas ele não tem uma estrutura emocional nem para conseguir, na verdade, suportar o que acontece com ele, muito menos com a filha. Então ontem, eu não posso deixá-lo sozinho muito tempo. Então ontem ele ligou para mim, passou uma mensagem, já chamado 5 horas da manhã, não tem hora. 5 horas da manhã passou a mensagem dizendo: pastor, eu não li, só li quando o dia amanheceu. Pastor, não estou querendo acordar, mas eu estou ruim, eu estou péssimo, eu estou cheio de ódio, eu quero matar quem? Eu quero matar quem está influenciando a minha filha.
Porque ele descobriu, na verdade, que o problema não é que ela copiou ele. Ele descobriu que ela estava, na verdade, se relacionando pela internet com alguém que estava induzindo, não só ela, mas muitos outros adolescentes a se cortarem. Isso está acontecendo, irmãos, é real. Eu estou envolvido nisso, do ponto de vista, estou envolvido. Está acontecendo. Então ele ficou irado, porque ele queria descobrir quem era. E eu falei, calma, você tem que, na verdade, não é você que tem que fazer justiça. Vamos com calma. Mas eu estou irado, pastor. Eu quero acabar com ele. Eu quero, na verdade, esganá-lo, sei lá o quê. Enfim, não consigo dormir. Eram 5 horas da manhã, eu não dormi ainda. Já tomei remédio, estou aqui. E eu penso que não vou aguentar. Eu penso que, na verdade, ou seja, quando ele diz isso, é porque ele vai se cortar. E eu falei, não, calma aí, segura aí, vamos orando juntos. E quando o dia, quando o dia amanheceu, eu liguei para ele. Aí quando terminou a tarde, eu liguei novamente, ele falou, como é que você está? Já estou fazendo lanche aqui com a minha mãe. Passou, pastor, eu consegui segurar. Tem que ser assim, para que ele possa andar. Tem que estar ali, cuidando do lado dele. E esse é um ministério que não dá para a gente, na verdade, cuidar de muita gente assim ao mesmo tempo. Exige quase que tempo exclusivo. Mas essa é a sociedade que eu estou vivendo. Essa é a sociedade que nós estamos vivendo. E que eu preciso enxergar, eu preciso vê-la, eu preciso, na verdade, entender que isso está acontecendo com 2 pessoas porque estão próximas a mim. Aliás, com 3, porque tem um adolescente frequentando a igreja que está se cortando também. Irmãos, uma igreja pequenininha. A gente quase não tem adolescentes por lá. E eu estou, na verdade, por isso que eu digo que meu ministério é complicado, né? Ou seja, está envolvido com isso, mas não tem como você, na verdade, parar esse processo se você, na verdade, não se interfizer, não está, na verdade, entre a pessoa e toda essa pressão que está sobre ela. É um tempo bem diferente que nós estamos vivendo. Nós precisamos enxergar isso. Estou contando isso apenas para mostrar por que eu sou conduzido, levado, na verdade, a não deixar o ministério. Não adianta, não é deixar o ministério pastoral da igreja, é fazer com que a igreja entenda que existe uma outra forma de ser igreja. Nós estamos, na verdade, acostumados e há muito tempo, irmãos, eu não sei quantos anos, mais de 100, 200, sei lá, faz as contas aí. Nós, na verdade, nos acostumamos o seguinte, trajetória, casa, tempo, casa. Para nós, na verdade, ajeitarmos isso, nós fizemos, talvez a igreja tenha, mas a igreja, de uma forma geral, tenha feito um acordo com Deus, Senhor, deixa a gente nessa trajetória, casa, tempo, casa, e nós vamos fazer o seguinte, nós continuamos nessa trajetória e nós vamos escolher alguns entre nós para uma outra trajetória, e nós vamos chamar esses outros de missionários. Então, missionários é aqueles que nós escolhemos entre nós, eles vão e voltam para a comunidade, não é isso? E nós ficamos por aqui. Não, irmãos, não é isso. A igreja é missionária. Não são alguns da igreja que são missionários, a igreja é missionária. O Senhor Jesus não enviou alguns, Ele enviou a igreja dele. Ele não enviou um ou outro, Ele enviou a sua igreja ao mundo. Amém? É a igreja de Jesus Cristo que tem que estar dentro dessa trajetória. Nós somos missionários porque fomos enviados. Há, na verdade, uma trajetória da Trindade. E qual é a trajetória da Trindade? O Pai enviou o Filho. Não é isso? E o Filho enviou o Espírito Santo e a igreja. O Espírito Santo para permanecer com a igreja e a igreja para continuar a obra do Filho no mundo. E nós somos esse povo. Então aí é que entra a questão do poder. Como é que nós somos esse povo e como é que nós vamos agir? Já que essa é uma escola de profetas, não é isso? E graças a Deus por isso. Então vamos pegar algumas questões aqui para nós pensarmos. O apóstolo Paulo afirma que o Evangelho é o poder de Deus, é verdade? Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Muito bem. O Evangelho é o poder de Deus. Mas eu percebo também que o apóstolo João disse assim,
Entre aspas, porque ele não disse o que eu vou dizer agora. Não é isso? Ele disse assim, não, Paulo, não é bem assim não, isso ele não disse. Agora ele disse. Agora o que ele disse, tá bom? Capítulo 3,16 de João. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Paulo, o Evangelho não é o poder de Deus, o Evangelho é o amor de Deus. Peraí, vamos ver se João e Paulo se entendem, para que a gente possa entender também. Afinal de contas, não é isso, irmãos? O Evangelho é o poder de Deus, o Evangelho é o amor de Deus. Nós conhecemos e sabemos e cremos na palavra de Deus, né? E porque nós cremos e sabemos um pouquinho da palavra de Deus, sabemos que na palavra de Deus não há contradições. E por que não há contradições? Porque é o mesmo Espírito quem, na verdade, inspirou aqueles que escreveram. Então não há contradição. Então eu tenho que buscar uma alternativa. Mas me parece que a alternativa nesse ponto está exatamente Paulo, na verdade, se redimindo. Só parece. Capítulo 5, verso 8 de Romanos, Paulo concorda com João. E se ele concorda com João, será que ele discorda dele mesmo? Não sei. Então ele diz, porém, Deus comprova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda andávamos no pecado. Bom, então agora, o amor é o poder de Deus para Paulo também. Então Paulo anulou o que ele disse anteriormente? Não, irmãos. Então eu tenho duas alternativas para apresentar os irmãos para sair dessa enrascada, né? Duas alternativas. A primeira delas, primeira alternativa, não votem por enquanto, para não errarem, não é isso? Também não vou colocar em votação. Então vamos pensar em duas alternativas, das possibilidades que eu tenho. A primeira alternativa, Paulo se enganou no capítulo 1, 17 de Romanos. Bom, acho que não, eu não sou a favor dessa alternativa. Então tem uma segunda. Existe uma relação indestrutível, incorruptível, irracional entre o poder de Deus e o amor de Deus. Essa eu concordo. O que vocês acham? Existe uma relação entre o poder de Deus. Aliás, o pastor já falou um pouco disso aqui, né? Quase que, né? Então, existe uma relação. E essa relação é inconfundível, indestrutível entre o poder de Deus e o amor de Deus. E nós precisamos compreender isso como igreja. Jesus afirmou que nós receberíamos o poder ao vir sobre nós o Espírito Santo. Mas quando Jesus afirmou, vocês receberão poder ao vir sobre vocês o Espírito Santo, Jesus não parou ali. Ele disse, mas para que vocês vão receber poder? Vocês vão receber o poder ao vir sobre vocês o Espírito Santo. Jesus não colocou um ponto. E a gente agora busca o poder do Espírito Santo sem saber para quê. Não, ele disse, vocês receberão poder ao vir sobre vocês do Espírito Santo para serem minhas testemunhas. Amém? Eu recebo o poder para cumprir um propósito. Por isso que eu disse, pastor Gerson aqui, nós não combinamos nada, mas ele já me ajudou. É para um propósito. O poder é para propósito. Não há, na verdade, derramamento de poder sobre a igreja se não houver um propósito, irmãos. Esse é uma grande questão. É impossível testemunhar de Jesus Cristo sem o poder de Deus. É impossível. Mas também é impossível receber o poder de Deus sem o propósito de testemunhar de Cristo. Então, irmãos, às vezes eu percebo em muitas igrejas, na época que eu pastoreio, nós vamos dar de mãos levantadas pedindo, Senhor, dá-me poder, eu quero poder, mas eu pergunto, para quê? Não? Sem propósito. Esse poder não virá. Ele vem quando há um propósito. O propósito é testemunhar de Cristo. Não mexer com, não sei, estou pensando lá, não aqui, não vou mexer com os irmãos, mas eu tenho me preocupado, lá eu parei de falar nisso, porque não adianta muito, nós estamos preocupados, na verdade, com uma trajetória. Um dia desse eu falei sobre isso, essa busca de poder, a igreja buscando o poder de Deus, se deve buscar, mas o que me assusta, irmãos, é que às vezes eu estou num culto, lá, de repente há uma manifestação do poder de Deus, já que buscamos, procuramos, há uma manifestação do poder de Deus.
Vamos supor, no domingo anterior, essa manifestação do poder de Deus chega de forma linda, bonita. Mas quando chega no domingo seguinte, no culto, no domingo seguinte, lá está o mesmo povo cantando, clamando: faz de novo, enche-me de novo, vem de novo, faz outra vez, como da primeira vez. Eu falei: mas então, nós recebemos poder no domingo passado e durou só uma semana, irmão. Então eu tenho que dizer novamente, irmãos, eu tenho me ocupado, eu tenho me ocupado em buscar em Atos aonde foi que os apóstolos que receberam o poder, aonde foram que aqueles que receberam o poder na caminhada dos apóstolos, aonde foi que eles na verdade pediram outra vez: faz de novo. Conhece algum texto? Uma vez cheio. Uma vez cheio do poder, sempre cheio do poder. Entenderam? Mas quando nós buscamos o poder e ele não tem um foco, não tem a utilidade que Jesus mostrou, ele se vai. E eu preciso pedir novamente: mas para quê? E vem, irmãos. É uma trajetória complicada. Existem 2 textos do Novo Testamento onde Paulo fala dessa complicação: Efésios 4:30 e 1 Tessalonicenses 6:19. Em Efésios 4:30, Paulo diz: não entristeçam o Espírito Santo. Mas o mesmo Paulo, em 1 Tessalonicenses 5:19, ele vai muito mais além. Ele diz: não apaguem, não extinguais o Espírito Santo. Bom, quando eu olho para a primeira questão, não entristeça o Espírito Santo, eu vejo que é possível, na verdade, haver, uma recuperação. Eu entristeci por causa dos pecados, eu entristeci porque pequei, e ficou triste, meus pecados entristecem o Espírito Santo. Então eu entristeci o Espírito Santo. Mas se eu me arrepender, se isso me causar uma tristeza, segundo Deus, eu me arrepender, eu torno a ter outra vez a alegria do Espírito Santo, como disse Davi, embora ele não fosse habitado, eu sou. Mas eu torno outra vez a ter essa alegria do Espírito Santo. Agora, irmãos, quanto ao apagar, quanto ao extinguir, me preocupa muito, porque eu penso que pode não ter retorno. Sabe por quê, irmãos? Porque apagar o Espírito é rejeitar o mover do Espírito, é rejeitar o movimento do Espírito, é rejeitar a obra do Espírito. E Jesus Cristo falou que quem rejeita do Espírito é um pecado sem perdão. Aí me preocupa. Estamos entendendo? A gente entristece porque peca, se arrepende e a gente vem novamente. Mas quando nós rejeitamos a voz do Espírito, quando nós rejeitamos o mover do Espírito, as obras do Espírito, os movimentos do Espírito, irmãos, nós estamos rejeitando o Espírito, nós estamos apagando o Espírito. E aí, irmãos, se eu apago o Espírito, então quem é que está se movendo no meio de nós? Irmãos, é nós. Se o Espírito apagou, se eu rejeitei as obras do Espírito, os movimentos do Espírito, então, irmãos, tudo ficou por nossa conta. E agora eu crio o movimento, agora, na verdade, eu sou o poder, na verdade, agora a gente cria, na verdade, aquilo que é possível fazer, e a gente, na verdade, dá o nome disso do governo do Espírito, mas o Espírito não tem nada a ver com isso, sou eu mesmo, são as minhas possibilidades, as minhas competências humanas que está fazendo na mão do Espírito, e nós precisamos ter muito cuidado com esse tempo, porque eu creio, irmãos, que existem muitos ajuntamentos onde, na verdade, não é o Espírito. Mas como é que eu vou saber? Não é um perigo eu julgar isso? É. Mas o Espírito que habita em mim também fala o meu Espírito. O Espírito que habita em nós também se comunica com o nosso Espírito. Então, pode parecer estranho, mas eu vou dizer para vocês: nem tudo aquilo que eu penso estar fazendo para Deus é obra de Deus. E eu vou dizer para os irmãos uma coisa interessante que nós encontramos em Atos dos Apóstolos.
Nós temos uma ordem do Senhor Jesus Cristo: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a todas as criaturas, todos os povos, e batiza-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Então nós temos essa ordem. Então, irmão, se eu for para aquela praça ali pregar o Evangelho, eu estou certo de que eu estou fazendo a obra de Deus. Eu estou certo que eu estou obedecendo a Deus. Mas necessariamente não. Fazer a obra de Deus não é só fazer o que Deus manda, mas é fazer o que Deus manda quando Ele manda. Dá para entender? Vamos voltar aqui. Pastor, mas aí fica complicado. Não, mas é verdade. Eu tenho que fazer a obra de Deus, sim, mas quando Ele manda eu fazer e onde Ele manda. Então nós temos exemplos do apóstolo Paulo, que é aquele homem que vai nesse embalo pregando o Evangelho do Reino, e chega um momento em que ele quer, na verdade, pregar para a Ásia. Ele quer entrar na Ásia para pregar o Evangelho de Deus, do Reino. E sabe o que acontece? Quando ele quer entrar na Ásia, ele diz assim: mas nós não podemos entrar porque o Espírito nos impediu. Mas como assim? E ele tenta novamente para outro lugar, para poder cortar o caminho. Não, então não é por aqui, mas eu vou entrar na Ásia por aqui. E outra vez o Espírito impede. Então o povo da Ásia não precisava ouvir do Evangelho, precisava sim, mas o foco de Deus para Paulo era Roma, não a Ásia. Então Deus vai dizer, o Espírito vai dizer, depois aparece lá o homem da Macedônia, na noite mesmo em que ele teve a negativa de entrar na Ásia, aparece lá o homem da Macedônia e diz: faça a Macedônia nos ajude. E naquela noite ele entendeu que o Espírito Santo estava ligando ou caminhando para Macedônia, e ele entra na Macedônia, e da Macedônia ele começa o trajeto para Roma, e tem todo aquele, tem prisões, tem naufrágio, tem todo momento, prisão, Deus aparece, naufrágio, Deus aparece e vai dizer para ele: importa que você chegue em Roma, importa que você chegue em Roma. E ele chega. Entenderam? Existe um texto em João, e tem muito a ver com a minha vida, e eu gosto desse texto, onde Jesus Cristo está falando para Nicodemos, né? Em determinado momento, Nicodemos não está entendendo muita coisa. Em determinado momento, Jesus Cristo fala para ele: Nicodemos, quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito. O Espírito sopra onde Ele quer. Você ouve a voz dele, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Irmãos, a nossa vida é assim. Porque Jesus diz assim: assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Se você me perguntar qual é a trajetória da minha vida quando eu terminar aqui à noite e for embora, para onde vai agora, pastor? A minha trajetória que está na minha cabeça é a minha casa. É isso que está na minha cabeça. Eu estou voltando para casa. Mas no meio do caminho o vento pode soprar. No meio do caminho o vento pode soprar. Não é para a sua casa. Não é para nós, você não quer que eu fique na minha casa, com a minha família. É obra minha também, mas agora não. Ele vai me desviar. E importa que eu ouça o Espírito, porque se eu não ouvir, irmãos, vai ser complicado para mim. Importa que eu faça e siga o direcionamento dele. Então não sou eu quem dirijo a minha vida. Eu não sou dono da minha vida, não sou eu que dirijo a minha vida. O apóstolo Paulo diz: não mais eu, mas é Cristo em mim. E eu preciso ter sensibilidade para ouvir isso. Olha, não é por aqui, é por aqui. Mas, Senhor, é a tua obra. Eu estou indo agora lá no Complexo Alemão, lá no trabalho com a Laís, é lá que eu tenho que ir agora para o Espírito Santo. Não entre lá. Você vai entrar em outro lugar. Eu preciso obedecer, não tem lá. Amém? Então a Ásia ficou sem evangelho? Não, irmãos. João estava preso na ilha de Patmos. E quando João escreve o Apocalipse, tem 7 igrejas lá dentro. Então, na verdade, a Ásia ficou para outro, quem sabe para o próprio João. Mas Paulo era Roma.
E se Paulo, na verdade, entrasse na Ásia, talvez ele nunca tivesse chegado em Roma. Então é uma questão de foco. E quem dá esse foco é o Espírito Santo, não sou eu. Entenderam? É uma questão de foco. Para onde Deus está me levando? Para onde Deus está conduzindo o povo? Para onde Deus está conduzindo a igreja? Eu me lembro muito bem da trajetória no deserto, vocês se lembram também, né? A trajetória de Deus com o povo no deserto. E nessa trajetória de Deus com o povo no deserto, nós temos lá, na verdade, uma nuvem de glória conduzindo o povo. E o povo tem que obedecer. Se a nuvem parou, para todo mundo, arme as suas tendas e descanse. Por quanto tempo? Eu não sei, até que a nuvem se levante. Quando a nuvem se levantava e começava a caminhar, todo mundo pegava suas tendas, desarmava tudo, colocava sobre os ombros, sobre os camelos e vamos atrás da nuvem. Até que a nuvem pare novamente. É a nuvem que conduz. Mas é engraçado que Deus fala para Moisés: Moisés, pega esse povo e leva para a terra prometida. Deus fala para Josué: Josué, pega esse povo e atravessa o Jordão. Tudo bem, eu preciso cumprir essa ordem, mas quem vai ditar exatamente, vamos dizer, o ritmo da marcha, da caminhada, qual é o caminho por onde vamos? É Ele. Amém? Será que nós estamos prontos para isso? Pois bem, vamos então começar aqui a caminhar um pouco dentro dessa visão de uma igreja cheia do poder de Deus e tentar, na verdade, achar essa relação entre o amor de Deus e o poder de Deus. Encontramos então, para ser uma igreja cheia do poder de Deus, precisamos conhecer a dimensão exata do amor de Deus. Então, não adianta eu buscar o poder de Deus se eu não tenho conhecimento da dimensão exata, da profundidade. Enfim, qualquer que seja a palavra que você quiser colocar, se eu não tiver essa dimensão exata do amor de Deus. Porque, irmãos, eu vou me tornar, como Paulo, o texto diz, né? Como nós temos aqui em Atos, como foi colocado nesse texto que eu tenho, no contexto dele, Paulo diz: eu sou devedor. Eu estou indo a Roma porque eu sou devedor aos gregos. Eu estou indo a Roma porque eu sou devedor aos romanos. Eu estou indo a Roma porque eu sou devedor a gregos e a bárbaros. Então eu preciso, eles são bárbaros. Eles são, na verdade, totalmente voltados para a adoração de ídolos. Há muitos templos por lá. Tentaram impedir Paulo, dizendo: o que você vai fazer em Roma? Está cheio de deuses lá. E certamente Paulo vai dizer: é por isso mesmo que eu vou. Aliás, é por isso mesmo que eu estou sendo levado. Então há um foco na vida de Paulo. E esse foco leva Paulo a caminhar dessa maneira. Mas quem faz com que Paulo se sinta devedor é a consciência que ele tem do amor de Deus por ele. É a consciência que ele tem de que ele não merecia, na verdade, ir a lugar nenhum. É a consciência que ele tem de que, sendo ele antes um perseguidor do povo de Deus, ele merecia, na verdade, estar morto no inferno, não exatamente sendo usado por Deus para pregar o evangelho em Roma. Então ele sabe o que é o amor de Deus. Ele conhece a dimensão do amor de Deus. Ele experimentou a dimensão do amor de Deus. Então, quando ele olha para fora, quando ele olha para o sofrimento do povo, quando ele olha, na verdade, o que está acontecendo em Roma, a bagunça que está em Roma, o pecado, na verdade, em Roma, lá tem uma igreja, como diz o apóstolo Paulo, mas ele diz: eu sou devedor, eu tenho uma dívida. Amados, o amor de Deus me faz sentir devedor. Quando eu tenho consciência desse amor de Deus, eu me torno um devedor. E eu vou começar, na verdade, a tentar pagar essa dívida, mas eu também tenho consciência que nunca vou pagá-la, porque foi pela graça, não é pelo meu esforço. Mas muitas pessoas têm também, vou colocar entre aspas, muitas pessoas que eu acho que não, mas sim, muitas pessoas têm também, entre aspas, o direito de experimentar o mesmo amor que eu estou experimentando. Dá para entender? Aí eu me torno devedor.
Mas quais são essas pessoas? Não importa, não importa. Prostitutas, drogados, sei lá, tanta coisa que tem nesse mundo hoje que não dá nem para citar, porque fica meio complicado, mas não importa. Eu não sou melhor do que eles. Paulo diz, tem consciência disso. Ele sabe que ele não merecia, muito menos ser apóstolo, né? Ele é apóstolo, enfim. Então nós vamos caminhar um pouquinho sobre esse amor de Deus, né? Vamos caminhar um pouquinho para ver se nós conseguimos rapidamente aqui, para nós não ficarmos aqui a tarde toda, é isso? Entender, compreender que amor é esse? O que é o amor de Deus? Será que nós sabemos o que é o poder de Deus? Talvez sim. Mas será que nós sabemos, na verdade, o que é o amor de Deus do ponto de vista prático? Então vamos lá. Para Paulo, o amor de Deus excede. E nós temos aí em Efésios 3,16: oro para que, juntamente com as suas gloriosas riquezas, Ele vos fortaleça no âmago do vosso ser, com todo o poder, por meio do Espírito Santo, e que Cristo habite por meio da fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível, em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade dessa comunhão, e assim entender o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Irmãos, eu vou me esforçar aqui, mas não vou conseguir, porque ele excede. Ele vai além do que eu posso explicar. Excede todo entendimento. Não é racional, não é explicável. Eu só posso entendê-lo a partir do momento em que eu fui alcançado e experimento esse amor. Eu tenho os escritores prediletos, e um deles é o Brennan. Não sei se você já leu o livro do Brennan, né? Fabuloso. Ele disse que o amor de Deus, ele define o amor de Deus como um anseio furioso de Deus. Anseio furioso de Deus. Dá vontade de parar de ler o livro e falar: esse camarada ficou maluco. Mas não. O amor de Deus é como se, na verdade, Deus tivesse um amor tão grande por mim, mas tão grande, que se alguém se interpuser entre mim e ele, ai daquele que tentar, ele vai violentamente. Aliás, tem uma canção que diz, tem uma canção que nós cantávamos, não sei se vocês cantam por aqui, mas eu cantei muito em retiros, diz que o amor de Deus é como a garra de um leão. Violentamente ele me persegue e me abraça, nem me abraçar com garra de leão. Ou seja, é um amor que me segura a tal ponto, é um amor que me protege de tal maneira que não há, na verdade, quem me arrebate das mãos dele. É esse amor furioso de Deus. Se você entende, é interessante que Brennan resume o que ele está dizendo, o amor furioso de Deus, numa expressão que nós encontramos em Cânticos 7:10. Mas é uma expressão tão simples, irmãos, que para eu entender o que ele quer dizer com o amor furioso de Deus com essa expressão, a gente precisa, na verdade, parar um pouco. Então, Cânticos 7:10 diz assim: eu sou do meu amado é Deus. A gente levanta a mão, né? Eu sou do meu amado é meu, canta, que bonito. Mas você sabe o que é isso? Ou seja, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ou seja, as nossas vidas estão entrelaçadas. Nós nos pertencemos mutuamente. Nós nos pertencemos mutuamente. Mas eu não sou nada para Ele, e Ele é tudo para mim. Cantamos aqui, é Ele quem me protege, é Ele quem me guarda. Então Ele precisa ter por mim um amor furioso. E aí, quando eu leio o Antigo Testamento, muda muita coisa na minha cabeça. Quando eu leio o Antigo Testamento e vejo Deus destruindo povos por causa do povo dele, e a gente olha e fala: mas até criança, não é possível Deus fazer isso, tem tanta discussão em torno disso. Mas quando eu percebo que o amor de Deus é um amor furioso para proteger o povo dele, aí eu compreendo por que Deus fazia isso. Ou seja, Deus é capaz de eliminar o que quer que seja
Deus é capaz, na verdade, de eliminar qualquer inimigo pelo amor que Ele tem pela igreja. Amém? Amém? É o amor que Ele tem por essa igreja aqui. Sabe por que nós ainda estamos aqui, irmãos? Sabe por que nós ainda temos espaço para nos reunirmos? E continuaremos. Ninguém vai destruir a igreja. Já tentaram de todas as maneiras. Estão tentando agora também. Estão tentando de todos os jeitos. Mas ela é indestrutível. Sabe por quê? Porque Deus nos ama com um amor furioso. Ninguém vai lutar com Ele. Ninguém é capaz de tirar-nos da mão dele. É esse o amor que Ele cerca. Me cerca por diante e por detrás. Eu estou cercado pelo amor de Deus. Aí você pergunta, pastor, então você vai doença? Doença sim, irmão. Tem água aqui. Eu preciso tomar água porque eu tive um câncer no rim. Então que negócio, que cerca é essa? Irmão, isso são coisas passageiras. A minha vida é, na verdade, uma realidade passageira do mundo. Eu sei que eu vou morrer em um momento. De que eu vou morrer, eu não sei. Mas o amor de Deus é tão profundo, Ele me segura com tanta garra, com tanta força, esse amor dele, é que nem a morte é capaz de me arrastar para fora dele. Nem a morte. Você entende isso? Nem a morte. O amor dele vence a morte. Aí vem Cântico dos Cânticos e diz: olha, o amor de Deus é mais forte do que a morte. Ou seja, em algumas versões é tão forte como a morte. Ou seja, o amor de Cristo por mim venceu a morte. Ele morreu por mim e ressuscitou por mim. E quando Ele ressuscita, a morte está vencida. Então nem a morte, na verdade, acaba com a igreja. Nem a morte. Mas se chegasse lá e soltar aí alguma coisa, acaba com todos os crentes. E nós não acabaram, né? Simplesmente promoveram. Nem a morte. Outra coisa, a igreja do mundo só deixará de existir quando Cristo voltar. Enquanto Cristo não voltar, a igreja vai estar aqui. Não tem jeito. É decreto dele. Ele decretou isso. Ninguém renova. Amém? Então nós temos, na verdade, críticas à igreja para todos os lados. E eu fico preocupado às vezes. Alguém diz, mas a igreja se tornou isso, a igreja se tornou aquilo. E a vontade que eu tenho que perguntar é: tudo bem, mas quem é você? Do ponto de vista da crítica que você está fazendo, não é da sua capacidade de criticar, mas quem é você do ponto de vista da igreja? Você que disser para mim, eu sou a igreja, então você está se criticando a si próprio. É uma autocrítica. Você está no conjunto dessa crítica ou você está fora? Se você está no conjunto da crítica, tem alguma coisa errada com a sua vida. E se você é o único que está fora, você está igual a igreja da caverna. E Deus está dizendo: não, eu tenho mais 7 mil igual a você. Entenderam? A quem eu estou criticando? Eu estou falando da noiva de Cristo. Eu estou falando de um povo que Ele ama com este amor. Existem mais pessoas que conseguem definir esse amor. Um Chesterton disse que o amor de Deus é um amor furioso. É da onde Brennan tira a expressão. Depois nós temos para um ministério de muitas águas, forte de muitas águas, onde ele diz o seguinte: como a garra de um leão. Aliás, pegando aqui o texto completo, o teu amor é como o pai, como de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me agarras, me abraças e me envolves como tu és. É o refrão da música. E é verdade. Quando eu tento escapar, a garra do leão me segura. Quando eu tento, na verdade, continuar, a garra do leão me segura. Quando eu tento ir para os meus próprios caminhos, minhas próprias decisões, a garra me segura. E Deus pode fazer coisas violentas para poder manter-me nesse processo. Pode. Ele pode fazer coisas violentas? Pode. Se eu sou teimoso demais, mas eu sou alguém que Ele vai usar, as coisas podem ficar complicadas na vida, né? Talvez eu tenha que passar por algumas prisões, chicotadas e naufrágios, até entender, até compreender que não tem para onde ir. Os discípulos entenderam rápido, não é? Para onde vamos nós, Senhor? Só podemos falar de vida eterna. Entenderam rápido, entendemos. Mas enfim,
nós precisamos entender, né, que a nossa vida está escondida na vida de Cristo e a vida dele está escondida na nossa. Para o profeta Jeremias, o amor de Deus é como um fogo metido em meus ossos. Conhece a expressão, eu nem preciso falar. Para Abraão, o amor de Deus por um justo poupa a vida de milhares de injustos. O amor de Deus, porque Abraão chegou até 10, eu ouso chegar até 1. Mas se eu tiver 10 justos lá dentro da cidade que vieste destruir, pouparás ainda a cidade? Deus vai dizer, por amor aos 10 justos, eu poupo os milhares de injustos. Entenderam? Se eu for o único justo, eu perguntei procurar um justo. Eu poupo por causa de um justo. Porque na verdade Deus poupou a população humana, ainda que tenha sido uma família, por causa de um justo. Ele poupou Noé com a sua família, porque Noé era justo. Para Moisés, o amor de Deus pelo seu povo vale mais do que o reino de Faraó. Verdade. Deus destruiu o reino de Faraó, matou todos os seus primogênitos, matou todos os seus primogênitos, para que o povo desse fosse viver, para que o povo dele fosse viver. Deus destruiu o reino de Faraó para libertar o povo dele. Ele é capaz de fazer isso. Para a sunamita, o amor de Deus é tão forte como a morte, e tão inflexível como a sepultura, tão ardente como o fogo ardente, invencível como as tempestades marinhas, mais forte do que as correntezas dos rios, mais valiosos do que todos os tesouros do mundo. Para Jonas, começa a complicar, eu gosto disso. Para Jonas, o amor de Deus é uma grande decepção pessoal. Complicado. Para Jonas, o amor de Deus é uma grande decepção pessoal. Como Deus pode salvar os meus piores inimigos? Pode ser, irmãos, que para alguns de nós o amor de Deus seja uma grande decepção pessoal. Pode ser que alguém tenha me feito uma coisa muito ruim, e eu não gostaria que aquela pessoa, na verdade, fosse salva de jeito nenhum, mas Deus vai lá e salva. A grande decepção, Senhor, salvaste o meu inimigo, aquele que me fizeste sofrer, aquele que me perseguiu, aquele que me acusou injustamente. O amor de Deus, irmãos, pode ser, e cuidado, né? Uma grande decepção pessoal. E aí eu tenho que rever tudo na minha vida, entender esse amor, para dizer, olha, alguém talvez um dia, quando descobriu que o pastor Edson virou pastor, foi chamado para ser pastor, alguém pode, na verdade, em algum lugar, olhar uma grande decepção no amor de Deus por mim. Não é verdade? Alguém um dia pode dizer, olha, o pastor Tinoco tem sido chamado para abrir a escola de missão da igreja do pastor Gerson. E alguém vai dizer, é uma grande decepção o amor de Deus para mim. Porque na cabeça de alguns, talvez eu não deveria estar aqui, quem sabe, eles têm razão, mas Deus achou que eu deveria, o que eu vou fazer? Amém? Continuando, para Israel, o amor de Deus é uma grande contradição. Se para Jonas era uma grande decepção, para Israel, o amor de Deus é uma grande decepção. Ou seja, vamos pensar nisso. Agora você tem diferença na água, é a mesma água, só que aqui está mais fácil. Pois bem, o amor de Deus é uma grande decepção para Israel. Como pode Deus, o Todo-Poderoso, ser vencido pelos filisteus em Ebenezer? Como pode Deus de Israel ser vencido por Nabucodonosor? Mas Ebenezer é pior de tudo. O Deus de Israel parece que foi vencido por Nabucodonosor, mas quando você olhar bem, Nabucodonosor foi um servo de Deus nas mãos dele, para mostrar ao povo de Deus que Deus o amava. Então isso aqui é mais fácil. Agora, quando você pensa em Ebenezer foi uma batalha entre o povo de Deus, Israel. Samuel estava lá, Israel na verdade estava ali nessa batalha, e de repente contra os filisteus. E os filisteus, irmãos, não só venceram de uma forma absurda, venceram o exército de Israel, não só
os filisteus venceram, como levaram a arca para dentro de Asdod. Levaram a arca. É como se na verdade Deus também foi vencido. Por que vencemos? Porque na verdade Israel pensou assim, já tinha tido uma derrota, e pensou assim: olha, nós estamos perdendo a batalha porque a arca não está no meio de nós. Vamos trazer a arca, a presença de Deus. Cantamos sobre a presença de Deus. Vamos trazer a arca, a presença de Deus. E aí vamos vencer os filisteus. Trouxeram a arca. Os filisteus, quando viram as festas lá dos israelitas, perguntaram: por que eles estão em festa se foram derrotados? E mandaram lá alguém, espia, e voltou com esse espia, na verdade, voltou com a notícia: olha, eles trouxeram a arca. Irmãos, os filisteus ficaram apavorados. Como? Nós conhecemos o Deus de Israel, sabemos o poder que Ele tem, invencível, que será de nós. Mas aí, na verdade, levantou alguém entre eles e disseram: irmãos, não tenham medo, lutem, nós venceremos. Alguém corajoso, né? Dá entre os filisteus. E não deu outro, irmãos. Eles foram para a batalha, não só venceram Israel, como levaram a arca lá para Asdod. Deus foi vencido? Não é uma contradição? Não, Deus não foi vencido. Colocaram a arca de Deus ao lado de Dagom. E vocês conhecem a história que aconteceu. Então agora é Deus que vai lutar. Deus vai lutar sozinho. Ele está lá em Asdod, do lado do Dagom. Não tem guerreiro nenhum ao lado dele. É ele sozinho. Ele começa a lutar. Aí primeiro vem na epidemia da luta lá entre o povo filisteu, entre os guerreiros, e todo mundo começa a adoecer, e todo mundo começa a morrer, e o Deus deles, né, cai lá e fica todo destruído, e eles chegam à conclusão: perdemos a batalha, vamos devolver a arca, e devolvem a arca. Então, para que Deus deixou-se levar a arca no símbolo da presença dele? Por que Deus se deixou levar, na verdade, para dentro do território filisteu, como se fosse um Deus derrotado? Certamente porque Deus queria mostrar para o povo dele que só a presença da arca no meio do povo não é suficiente para garantir a vitória. Não é um amuleto, não é isso. Não adianta levar a arca para dentro do acampamento de Israel. Isso não é suficiente para garantir a vitória. É preciso, na verdade, que o Deus da arca esteja dentro do meu coração. É preciso que eu ame. É preciso que eu ame com todas as minhas forças, de toda a minha alma, de todo o meu coração. Eu não vou conseguir amá-lo como ele me ama, mas eu preciso amar. A partir do momento que eu amar a Deus, eu terei poder para derrotar os filisteus. Amém? A partir do momento, na verdade, que Deus for tudo para mim, Jesus Cristo for aquele que me conduz, eu terei poder para derrotar os filisteus. Qualquer que seja a tecnologia que os filisteus vão usar, qualquer que seja isso, irmão, o que quer que seja, nós teremos poder para vencer. Essa foi a igreja de início de Atos dos Apóstolos. Uma igreja que tinha poder, porque amava a Deus mais do que as suas próprias vidas. Amava a Deus sobre todas as coisas, verdadeiramente, de toda a sua alma, de todo o seu coração. É esse amor que dá, na verdade, vamos dizer, que acende, que torna esse poder real na nossa vida. Ao ponto de eu dizer, na verdade: levanta-te e levanta-te, seja curado e será curado. Porque, na verdade, não sou eu, é Cristo em mim. Eu não tenho o que você está pedindo, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Ou seja, eu tenho, sim, é Cristo em mim. É Ele dando a ordem através de mim, não sou eu, é Ele em mim. Para Jó, o amor de Deus é injusto. Ele não fala para Deus, mas fala para os amigos. Não é justo que eu padeça isso. Como pode sendo justo? Porque na verdade o Jó está até certo. Porque quem disse que Jó era justo foi o próprio Deus. E diz para Satanás: de onde você veio? De passear na terra, de rodear a terra.
vento. Não aqui não, lá da minha casa. Então o amor de Deus é injusto. Como pode, sendo Deus justo, declarado pelo próprio Deus, ser moído como trigo? Mas ele não está, ele está se atendendo à palavra que Deus disse. Deus disse para o diabo, quando o diabo apareceu a Deus: você viu por lá o meu servo Jó? Homem íntegro e justo como nenhum outro sobre a face da terra. Então Jó não está errado. Deus disse que ele é justo, ele é justo. Então ele disse: eu sou justo porque eu estou padecendo como injusto, até que chega ao final, porque até chegar ao final ele se defende, até que Deus entra e fala. E quando Deus entra no diálogo, ele reconhece: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te só. Então a justiça passou. Bom, irmãos, o poder do Evangelho de Jesus Cristo, por causa da intensidade do amor mútuo, mistura as nossas vidas. Como Paulo diz: vivo não mais eu, Gálatas 2:20, mas Cristo vive em mim. O poder desse Evangelho de Cristo, assim alicerçado nesse amor furioso de Deus por nós, nos move a fazer o que Deus manda. Mas a fazer o que Deus manda, quando manda, falamos sobre isso. Aqui tem os textos que eu citei nos irmãos, Atos 16:6. E viajando por toda a região da Frígia e da Galácia, Paulo e seus companheiros de ministério foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. A minha irmã estava lendo esse texto e ela parou e falou: mas como pode Deus impedir alguém de pregar o Evangelho? Eu não tinha resposta assim, pronto. De imediato a resposta veio: porque o foco de Deus para Paulo era outro. Deus tem alguém diferente de Paulo para pregar lá na Ásia, mas não Paulo. E aí vem o verso 7 desse capítulo 16 de Atos: quando avizinharam-se da região da Mícia, procuraram subir até Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Então, contornando Mícia, desceram para Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, e nela um homem da Macedônia em pé rogava-lhe: passa a Macedônia e nos ajude-nos. Imediatamente após ter recebido a visão, preparamos-nos para partir rumo a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para pregar o Evangelho aos macedônios. E é verdade, eles entraram na Macedônia. Então Deus parece meio contraditório impedir que Paulo entre na Ásia. Não, ele não impediu que o Evangelho fosse pregado, ele impediu que Paulo entrasse lá. Outros entraram lá para pregar o Evangelho. É foco. O poder do Evangelho de Jesus Cristo, caracterizado por esse amor que excede, constrange-nos a uma confissão: eu sou devedor. O amor de Cristo constrange a igreja a uma confissão: eu sou devedor. Por mais que eu faça, por mais que eu obedeça, por mais que eu ache que eu estou fazendo tudo aquilo que Deus determinou para eu fazer, ainda assim eu sou devedor. Irmãos, enquanto a minha vida como um pastor desse mundo, quando a minha vida estiver sendo útil a Deus, eu estaria impulsionado para fora de mim mesmo, por causa exatamente dessa dívida. Eu tenho uma dívida. Eu tenho uma dívida com a população de São Gonçalo. Eu tenho uma dívida com a população do bairro onde eu moro, de Sobral, onde a igreja está. Eu tenho uma dívida para com a população de onde eu moro. Eu tenho uma dívida. Pode ser que essa dívida não seja para com todos, mas seja para aqueles que Deus coloca diante de mim. Eu sou devedor. Eu sou devedor por causa do amor que me alcançou. Contudo, essa dívida que me impulsiona para fora de mim, eu só posso, na verdade, ter sucesso em ir ao encontro daquele que eu sou devedor, se eu estiver cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus. Caso contrário, não adianta eu ser devedor, eu preciso do poder. Então, irmãos, receber o poder do Espírito Santo sem propósito, Deus não fará isso. Eu posso ter a impressão que eu recebi o poder de Deus,
Mas se não há um propósito para o poder de Deus, o poder de Deus, irmãos, é valioso demais. Parábolas do reino de Deus é como uma dracma perdida, ovelha perdida, mas isso é muito pouco para comparar o valor do poder de Deus. Ele não vai dar o poder dele para uma igreja sem uma causa, sem um propósito. Mas para que a igreja receba esse poder, é necessário que ela descubra primeiro a dimensão do amor dele por nós. Aí eu terei o poder dele e terei também o campo aberto que ele vai me direcionar para que eu possa dizer sobreviver a gregos e bárbaros, a sábios, a ignorantes, a qualquer, na verdade, segmento da sociedade. A igreja desse mundo ainda é devedora. Amém? Deus ajude, Deus abençoe. A gente fica para a noite, né? Senão a gente avança muito. Amém?